Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo da nossa série de mensagens Vida Cristã na Prática. Como falamos no vídeo 0, estamos lançando uma nova série de mensagens buscando ajudar você a construir um relacionamento diário com o Senhor mais aprofundado, o qual você se sinta feliz e realizado, vencendo todas as frustrações que talvez você ao longo dos anos tenha carregado na sua vida cristã. Como falamos no vídeo 0, muitas vezes nós vamos às igrejas, muitas vezes nós ouvimos mensagens maravilhosas dos nossos pastores, dos nossos líderes, nos ensinando, nos falando a respeito da necessidade de orarmos, da necessidade de jejuarmos, da necessidade de lermos a palavra de Deus, da necessidade de meditarmos na sua palavra, e entendemos claramente que isso é necessário. Porém, muitas vezes a dificuldade que encontramos é de praticar isso, e queremos ajudar você. Esses primeiros vídeos que estamos lançando, eles têm um foco na oração. Então, queremos falar a respeito de uma vida prática de oração. Então, nós não vamos nos ater a conceitos tão aprofundados a respeito de o que é oração ou dos motivos, das razões pelo qual você deve orar. Nós vamos sim estabelecer alguns fundamentos básicos a respeito disso, mas eu creio que, como falamos, você já vem aprendendo isso nas suas igrejas, na sua vida diária, e existem uma série de literaturas que trabalham aprofundadamente sobre o tema, mas nós queremos ajudar você a ter uma vida prática. Porém, nós não podemos partir, iniciar essa série sem estabelecer alguns fundamentos básicos. E esse primeiro vídeo, ele tem o título de O que é oração e por que orar. Então eu quero ajudar você, quero trazer algumas coisas, alguns conceitos da palavra de Deus a respeito do que é oração e do porquê orar. E a partir daí, dos próximos vídeos, começaremos a falar de forma prática a respeito da oração. E para começar, eu quero citar alguns autores que têm me inspirado, que têm me influenciado nos últimos dias, nos últimos tempos a respeito de oração, e depois eu quero ir para a palavra de Deus para que a gente possa nos calçarmos em cima de conceitos bíblicos, em cima do que a Bíblia está nos mostrando a respeito de oração. Então, primeiro vamos falar do que é oração. Eu quero citar alguns, como eu falei, alguns autores. O primeiro é Mike Bickle. O Mike Bickle, ele, como falamos no vídeo anterior também, ele é o fundador do iHope, que é uma escola de oração que existe lá em Kansas City, e obviamente existem uma equipe muito grande que trabalha hoje com o Mike, mas o propósito do Mike foi estabelecer oração contínua, oração e adoração contínua, e hoje eles contam com isso 24 horas por dia na região lá de Kansas City, com oração contínua e incessante. E o Mike fala que oração, no seu livro Crescendo em Oração, ele fala que oração é um meio de nos conectarmos com o Espírito Santo e que nos capacita a amar a Deus. E Bounds, também um outro autor que eu gosto bastante, fala que a oração não deveria ser considerada um dever que precisa ser realizado, mas ao contrário, um privilégio a ser desfrutado, um prazer que sempre revela alguma beleza. Outro autor que eu quero citar aqui é Timothy Keller, que fala que oração é a maneira de conhecermos a Deus e o caminho para, enfim, tratá-lo como Deus, Partindo dessas citações desses autores, eu quero ler alguns textos bíblicos, dois textos especificamente, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, que para mim falam um pouco a respeito de oração. O primeiro deles está lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 7, que diz assim: Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta de sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda.
Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta de sua tenda, adorava ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. E depois Moisés voltava para o arraial. Esse texto, ele nos mostra algo que é uma prática na vida de Moisés. Ele começa no versículo 7 dizendo assim: como costumava Moisés, ou Moisés costumava pegar a tenda e armar para si fora, bem longe do arraial. O que é essa tenda? Moisés tinha uma tenda que ele armava fora do arraial. Aqui o povo já havia saído da escravidão do Egito, já estava caminhando em direção à terra prometida, e Moisés tinha um costume que era, ele construiu uma tenda a qual ele armava fora do arraial, num lugar secreto, num lugar onde as pessoas apenas viam, mas não podiam ouvir aquilo que ele estava falando, e ele armava essa tenda lá neste local e ele tinha um encontro com Deus. A Bíblia diz que a nuvem, a coluna de nuvem descia, e diz que Deus falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo. Então, olhando para esse texto, tá? Algumas lições a respeito de oração eu acredito que nós podemos aprender com a prática de Moisés. E para responder essa pergunta, o que é a oração, eu acredito que esse texto ele nos mostra um pouco do que é a oração. Para mim, oração ela é um lugar de encontro com o Senhor, um lugar de encontro com Deus. Para mim, de forma simples e básica, a partir das leituras, a partir do que a Bíblia nos fala a respeito de oração, eu definiria a oração como um lugar de encontro com Deus. E era exatamente isso que Moisés fazia. Ele pegava a sua tenda, ele pegava aquilo que ele tinha construído, e eu fico imaginando o coração de Deus, olhando para Moisés e pensando assim, puxa vida, esse cara gosta, esse cara ama a minha presença. A ponto de ele construir uma tenda, a ponto de ele construir um lugar, né? Um objeto específico para armar e ter um encontro comigo. Talvez você na sua casa tenha um quarto de oração, e que bênção isso, né? Que bom que você tenha essa possibilidade e que você possa entender isso, que a oração ela é um lugar de encontro com Deus. Não era a tenda que era santa, mas a atitude de Moisés de se preparar, de ter um encontro, de se separar de tudo, de ter um lugar secreto com o Senhor, um tempo só ele e o Senhor. Esse desejo que Moisés tinha é que fazia com que o Senhor se revelasse a ele face a face, é que fazia com que o Senhor se revelasse como um amigo. E oração é isso, é um lugar de encontro, é um lugar onde nós passamos tempo com o Senhor. E é interessante que Jesus, quando fala sobre oração, ele não foge desse princípio, ele fala algo muito similar. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, quando Jesus está falando a respeito de oração no Sermão do Monte, ele também fala basicamente a mesma coisa. Ele diz o seguinte, olha, mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Veja o que Jesus está falando. Ele está dizendo, quando você for orar, se retire, vá para um lugar secreto. Inclusive no versículo 5 ele chama de hipócrita aqueles que se colocavam de pé nas praças e oravam de forma acentuada nas sinagogas para que todos vissem que eles estavam orando. O que Jesus está dizendo aqui, não, vá para um lugar, porque a oração é um lugar que você se encontra com o Senhor, é um lugar secreto, ele está dizendo, Jesus chama de lugar secreto. Moisés montava essa tenda fora do arraial, as pessoas o acompanhavam, e isso até motivava o povo que ficava de pé na sua tenda para orar também. Porém, Moisés tinha esse tempo individual com o Senhor. Oração é um lugar de encontro
encontro individual, aonde você fala com Deus individualmente, né? Ah, isso significa que você não pode orar na igreja? Isso significa que você não vai orar em público? Não, isso não significa. Porém, o princípio da palavra de Deus a respeito de oração é isso. E o próprio Jesus praticava isso. Se você pegar o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz assim: e tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali o que Jesus fazia? Orava. O próprio Jesus entendia dessa mesma forma e praticava dessa mesma forma. Ele tinha um lugar de encontro com Deus, um lugar deserto, como está dizendo aqui. Antes de todos se levantarem de madrugada, ele priorizava este lugar de encontro com o Senhor. Então, para mim, né, oração, olhando para as Sagradas Escrituras, olhando esses autores que nos inspiram, pessoas que nos inspiram, eu tenho entendido que oração é um lugar de encontro com Deus. É um lugar onde nós podemos falar com Deus. E pegando esse gancho, nós viemos para responder já a segunda pergunta: por que orar? Vamos pensar o seguinte: se oração é um lugar de encontro com Deus, o que a oração permite? Ela permite que nós venhamos a conhecer Deus. Ela permite que nós venhamos desfrutar da presença de Deus. E isso é imprescindível. Para que você possa ter uma vida de oração, para que você possa praticar a oração, não há como você ter esse tipo de vida se não conhecer, se não desejar conhecer ao Senhor. E é interessante porque a oração, se ela é um lugar de encontro, ela nos possibilita conhecer o Senhor. E vamos pensar num cenário de encontro. Eu lembro quando eu me encontrei com a minha esposa pela primeira vez, que ela aceitou, né, o meu convite de sair comigo. Qual era o meu coração? O meu desejo? Óbvio, desfrutar da presença dela, mas os primeiros encontros era conhecê-la. Fazer perguntas a respeito dela, do que ela gostava de fazer, do que ela não gostava de fazer também, que é importante, de aonde ela gostava de ir, de aonde ela não gostava de ir, de quais são os sonhos, os projetos para a vida dela, o que ela sonhava para o futuro dela. Então, a partir desses encontros que eu tive com a minha esposa, eu passei a conhecê-la melhor. Começou a se desenvolver no meu coração o amor por ela, e eu comecei a amar a presença dela, desfrutar da companhia dela. Passou a ser um prazer que a gente praticamente, quando namorava, se via quase todo dia. Todo dia a gente... Por quê? Porque eu amava a presença dela. Naqueles primeiros encontros, naqueles primeiros tempos que eu passei com ela, eu passei a amar ela. Transportando isso para a nossa vida com Deus, é a mesma coisa. Se oração é um lugar de encontro, marque vários encontros com Deus. Porque Deus, e é interessante que este encontro foi marcado pelo Senhor. O apóstolo João fala assim, na sua primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 19: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu marquei o encontro com a minha esposa, eu a convidei para sair, naquele início, aquele momento que eu queria conhecê-la, mas o Senhor, pelo contrário, o Senhor é quem marcou o encontro conosco. E eu fico pensando, né, a pessoa mais maravilhosa deste universo, o Criador dos céus e da terra, aquele que está acima do tempo e de tudo, aquele que está sentado acima dos tronos celestiais, acima de anjos, de querubim, acima do universo, que governa todas as coisas, deseja um encontro comigo e com você diário. De Gênesis a Apocalipse nós vemos isso, nós vemos Deus lá na viração do dia visitando Adão diariamente para ter um encontro com Ele. Quando Jesus nos ensina a respeito de oração, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina que essa é uma oração diária. O Senhor quer ter encontros diários conosco. Ele quer se revelar diariamente conosco. Então, por que orar é tão importante? Porque é através da oração que você vai conhecer a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você desenvolve o amor a Deus, o amor ao Senhor e às suas coisas. Quando o Senhor Jesus é questionado a respeito do maior mandamento, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com tudo que há em nossa alma,
alma, com tudo que há em nós, com todo o fôlego de vida que há em nós. Mas como amar a Deus se não conhecermos a Deus? E a oração é um meio de conhecermos a Deus. Eu acho interessante que vários homens da Bíblia falam sobre isso. Veja só, Salmos capítulo 27, versículo 4. Olha o que o salmista nos fala. Ele diz o seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Vamos pegar essa afirmação. O salmista está dizendo assim: uma coisa eu estou pedindo para o Senhor e eu vou buscar, eu vou me esforçar, eu quero isso na minha vida. Que eu possa morar na casa do Senhor. Vamos olhar para a realidade de Davi. A realidade de Davi é uma realidade onde o Espírito de Deus ainda não estava derramado sobre toda a igreja. Hoje o Espírito de Deus mora em nossas vidas. Deus mora em nossas vidas. Porém, na realidade de Davi, Davi queria morar na casa de Deus para que ele pudesse desfrutar da presença de Deus diariamente, para que ele pudesse morar com o Senhor. Hoje eu e você temos o Espírito Santo derramado sobre nós e ele mora em nós e nós podemos desfrutar da presença diariamente porque é ele que mora em nós. Através de Cristo, através da cruz de Cristo e através do envio do Espírito Santo, nós passamos a ter a possibilidade de ter o Senhor morando em nós. Mas na realidade de Davi ele está expressando algo, ele está dizendo assim: eu quero morar com o Senhor. O que é morar com o Senhor? Vou fazer a mesma analogia. A partir do dia em que eu e minha esposa nos casamos e passamos a morar na mesma casa, nós passamos a nos conhecer mais profundamente. Por mais que eu tinha vários encontros com ela, eu ainda não conhecia intimamente ela. Eu passei a conhecer intimamente ela o dia em que passamos a morar junto. O que o salmista está dizendo? Eu quero conhecer a tua intimidade, Senhor. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero conhecer todos os detalhes, todas as profundezas, todas as coisas que o Senhor faz e que o Senhor não faz, aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada. Eu quero conhecer. É isso que o salmista está dizendo. E ele diz o seguinte: para que eu possa contemplar a tua beleza. Contemplar a beleza do Senhor significa contemplar quem Ele é, contemplar todas as obras de suas mãos, contemplar os atributos do Senhor. E nós só podemos conhecer o Senhor se nós tivermos encontros com o Senhor, se nós nos aprofundarmos com o Senhor. Por isso a oração é tão importante, porque ela é um meio de termos encontros com o Senhor que nos farão conhecer ao Senhor. E conhecendo ao Senhor, nós amaremos mais ao Senhor e cumpriremos exatamente o mandamento do Senhor Jesus, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Por isso, oração é tão importante. Por isso, nós precisamos orar, né? E talvez eu falei tudo isso para você e você viu esse vídeo e não foi nada novo também. O seu pastor também já disse isso para você. Você já ouviu isso de outras pessoas, mas eu não podia deixar de lembrar você. Como nós falamos no vídeo anterior de Tiago, no capítulo 1, versículo 23, que fala que aquele que não é praticante da palavra e apenas ouvinte, ele é semelhante ao homem que olha no espelho e logo se esquece da sua imagem. E talvez você está aqui conosco e você tem sido apenas ouvinte, então você é aquele que está esquecendo da sua imagem. E eu estou hoje aqui lembrando você novamente da sua imagem, da minha imagem, de quem nós somos. A oração, ela vai nos fazer olhar para esse espelho e ver quem nós somos e derrubar todos os conceitos inadequados que temos a respeito da nossa própria religiosidade. Vai nos fazer deixar de ser aqueles fariseus que vão ao templo e batem no seu peito dizendo: ainda bem que eu não sou como os demais, que são dessa maneira, que são daquela outra maneira. Não, a oração, ela vai nos mostrar quem o Senhor é e quem o Senhor quer transformar nas nossas vidas, quem o Senhor quer fazer com que nós sejamos. Então, a oração, ela vai nos mostrar quem Deus é e vai nos mostrar como nós precisamos ser transformados. Então, eu quero deixar esse vídeo para você, que é a base, é o básico de tudo que nós estaremos ensinando. Oração é um lugar de encontro com o Senhor. E ela é tão importante porque nos fará conhecer
intimamente o Senhor e nos fará amar a Ele intimamente e sermos transformados por Ele. Então fique conosco nessa jornada. Nós estaremos nos próximos vídeos começando a falar de maneira prática como orarmos, como manter uma vida plena de oração. Deus abençoe a sua vida.